E por quê, né? Por que testar? Porque é importante você testar a segurança dos seus sistemas. A gente, quando a gente fala de teste de software, teste de aplicação, a gente pensa em teste de funcionalidade, né, em QA. Mas os testes de segurança, eles também são essenciais quando a gente pensa num ciclo seguro de desenvolvimento, em que você tem a segurança do início ao fim. Então, os testes, eles são importantes porque ele fornece, então, essa abrangência de segurança durante todo o ciclo, né? Integra todo o ciclo de desenvolvimento seguro de software. E ele também ajuda a reduzir a superfície de ataque, né? Ou seja, a superfície de ataque, a gente diz aqui como se fossem, então, os pontos de entradas e as possíveis vulnerabilidades, né, que o invasor pode explorar para comprometer um sistema. Então, reduzir essa superfície de ataque significa, então, reduzir esses pontos de entrada, essas brechas, tornando aí mais difícil para que esses criminosos cibernéticos consigam, então, invadir um sistema. Esses testes, eles ajudam a reduzir a superfície de ataque, porque eles conseguem, então, corrigir vulnerabilidades que, antes de elas entrarem em produção, geralmente, né? E essas vulnerabilidades, elas são corrigidas antes de serem exploradas. Isso ajuda aí a você proteger, né, a sua superfície de ataque. Então, os pentests, nesse caso, eles são essenciais, sobretudo porque eles, quando você já tem uma aplicação pronta, uma aplicação em produção, o pentest ele é como se fosse uma simulação real ali, o mais próximo da realidade que um atacante poderia testar, né, de tentar invadir a sua aplicação. E através do pentest você consegue, então, trazer esses resultados aí para poder melhorar, fazer os ajustes necessários. E todos esses testes, eles são essenciais para você ter um programa maduro de segurança ofensiva. E aqui nesse momento você deve pensar, tá, se você já trabalha com segurança, pensar que, nossa, eu já conheço todos esses testes, já entendo, mas imagina, são muitos testes. Imagina como você consegue integrar todos esses testes, entender quais são as prioridades, né, em relação aos testes, né, qual é a ordem que você deve aplicar, ou entender, por exemplo, a comunicação que deve ocorrer entre esses testes, ou os testes e o fornecedor do teste, o cliente e o fornecedor. Enfim, a gente começa a entender a complexidade de todo o sistema de quando a gente fala de teste de segurança. Por isso que um ponto importante que a gente vai conversar depois, que é sobre a escalabilidade, né? Como que a gente vai escalar esses testes e, sobretudo, as suas correções. Nisso, tem aquela máxima, né, de que todos os adversários, eles têm tempos e motivações de sobra para realizar ataques. Né? Por isso, você não pode esperar um ano aí para fazer um pen test. Né? É muito comum que as organizações realizem esse tipo de testes a cada ano, enfim, ou a 2 anos, com uma periodicidade muito longa do que deveria ser. E tem um pensamento dentro de quem trabalha com segurança da informação que a própria área de segurança da informação ela surge com uma resposta a um agente, a uma adversidade aos nossos sistemas. A gente só protege as nossas aplicações porque existe algo que quer destruí-la. E aqui nesse caso a gente fala sobretudo de agentes criminosos, né, de atacantes reais, mas também, enfim, existem outros tipos de problemas que podem acontecer para suas aplicações, como acidentes naturais, enfim, e também acidentes que envolvam o ambiente físico em que se encontra o servidor. Mas com foco aqui, sobretudo, nas questões adversas, e quando a gente fala de ações humanas e conscientes, no sentido de ter motivação para invadir o seu sistema, para explorar a sua aplicação com fins que podem ser diversos, mas que são fins que vêm a prejudicar, enfim, o seu negócio, é importante a gente pensar que esses testes eles são essenciais e quando você para imaginar que para fazer um pen teste hoje em dia você tem toda uma burocracia de passar por várias reuniões, de passar de setor para setor, e aí tem aquelas reuniões longas para definir escopo e você entender mais ou menos se aquela consultoria, né, se aquela equipe, ela de fato ela vai conseguir atender ao seu problema. Então existe muito essa demora enquanto você fica aguardando aí as equipes. Então, enquanto você está ali, né, trabalhando para você conseguir agendar um pentest, para você realizar um teste de segurança, o adversário, que nesse caso a gente coloca como atacante, ele já está ali o dia inteiro já com a sua aplicação, acessando ela e fazendo testes para tentar encontrar vulnerabilidades, enfim. Então, isso exige um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de agilidade para você atuar em relação a isso.
né? E é nesse sentido que a Avantico ela traz aí a sua abordagem mais inovadora, né? A sua abordagem mais ágil, para que você possa atuar de forma proativa na mitigação desses problemas através de pentestings que sejam ágeis, né, em seu processo de execução. E tudo isso é importante porque testes de segurança eles são essenciais para validar aí se seu investimento em segurança ele está realmente funcionando da melhor maneira possível.